Queridos, então, nós vamos começar 15 minutos antes, né? Para recitar o mantra. Vocês podem seguir na apostila, fica mais fácil, porque ali está na ordem que nós vamos... O Rob que vai colocar. Mentalmente nós vamos cantar, cante aí, mas... Rob, volta um pouquinho, querido, deixa eu só explicar primeiro, por favor. O ideal seria a gente cantar alto mesmo, mas sem o áudio nosso ligado, senão dá muita interferência, tá bom? E que são os 51 sutras do primeiro capítulo hoje, que nós vamos recitar enquanto o pessoal vai entrando. Então, tá bom, queridos. Gratidão, o Rob vai tocando então.
Bom dia. Namastê, queridos. Então, é com muito carinho que nós iniciamos esse estudo, que é a essência do yoga, e pelas bênçãos dos sagrados mestres, estamos aqui juntos para podermos, então, realizar esse estudo que, para nós que estamos no caminho do yoga, se torna essencial adentrarmos e aprofundarmos um pouco mais esse conhecimento. Nós vamos começar cantando o mantra para Patanjali, então eu vou colocar aqui, vou compartilhar o mantra na tela para todos seguirem juntos, tá? Só me sinalizem se vocês estão ouvindo o compartilhamento do PowerPoint. Estão vendo? Sim. Sim, Laura. Sim. Ok. Então, nós vamos começar cantando o mantra para Patanjali, tá? Antes, nós vamos fazer uma reverência, trazendo as nossas mãos unidas à frente do nosso coração. Com uma respiração profunda, adentramos no solo sagrado do nosso coração, para recebermos esta dádiva do estudo, que eleva a nossa mente e purifica o nosso coração. Diante de nós, visualizemos um grande campo luminoso. Neste campo luminoso estão os senhores do Dharma e os gloriosos mestres puros.
Neste campo luminoso estão todos os siddhas, os yogis, os santos e sábios. Está Patanjali, para com o qual reverenciamos. Neste campo luminoso estão todos os ensinamentos genuínos e seus protetores. Pedimos então permissão para adentrarmos neste sagrado campo. E ali, diante da gloriosa presença dos mestres, diante da gloriosa presença de Patanjali, cantemos a sagrada palavra, seguindo o mantra que segue na tela. Om. Yogena citasya padena vacham malam sharirasya javaijakena yopa karotam pravaram muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankachakra-siddharinam Sahasra Shirasam Shwetam Pranamami Patanjalim Hari Om. Hoje, por ser o primeiro dia, vamos cantar 3 vezes. Yogena citasya padena vacham malam sharirasya javaijakena Yopa karotam pravaram muninam Patanjalim pranjaliranatosmi Abahu purushakaram Shankachakra-siddharinam Sahasra shirasam shwetam Pranamami Patanjalim Hari Om. Yogena citasya padena vacham malam sharirasya javaijakena yopa karotam pravaram muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankachakra-siddharinam Sahasra Shirasam Shwetam Pranamami Patanjalim Hari Om. Por meio do yoga, Patanjali retira a impureza da mente, pela gramática a impureza da linguagem e pela medicina a impureza do corpo físico. Com as minhas mãos juntas, eu respeitosamente reverencio Patanjali, aquele que é o maior entre os sábios. Com a parte superior do corpo humano, carrega a concha, o tom original, o disco que simboliza o infinito e a espada que simboliza o poder do discernimento. Tendo 1000 cabeças brilhantes, eu reverencio Patanjali. Namastê.
Então, nós só vamos stop sharing aqui para poder dar o início, depois eu volto a compartilhar outras telas. Então, queridos, nós, para podermos iniciar o estudo de Patanjali, que são 196 sutras, nós precisamos dar uma revisada em todo esse processo da onde surge o yoga, como que ele chega até nós, né? O yoga como darshana, como uma escola de pensamento, uma visão da realidade última, e lembrando que nós não temos como estudar o Yoga Sutra sem termos uma visão do Samkhya, não é? Todos nós já estudamos o Samkhya, principalmente aqueles que fizeram a formação conosco, estudamos primeiro o Samkhya para depois estudarmos o Yoga, porque existe aí um entrelaçamento entre o conhecimento do Samkhya e o conhecimento do Yoga, sem o qual nos impossibilita adentrarmos mais de uma forma mais plena no que Patanjali fala, porque ele vai estar falando em diferentes sutras, de Purusha, de Prakriti, ele vai estar falando de Mahata, ele vai estar falando dos gunas, não é? E nós precisamos estar, então, por dentro, novamente fazer um refreshing, um movimento de tentar relembrar alguns pontos importantes do Yoga, do Samkhya, para entendermos o Yoga Sutra, tá? Então, aqui a Jennifer está falando que travou, espero que todo mundo esteja ouvindo. Estão ouvindo? Ok. Então, eu vou compartilhar novamente para podermos seguir o estudo de hoje, tá bom? Então, é um curso da psicologia do yoga, né? Porque o yoga, segundo os sutras de Patanjali, é a psicologia do yoga, né? É o trabalho mais profundo do conhecimento da mente e dos seus processos. Então, por isso que nós estamos chamando da psicologia do yoga este curso. Começamos, então, com o nosso primeiro slide. Eu vou abri-lo totalmente. Deixa eu só voltar aqui. Ai, ai, ai. Eu só quero voltar aqui. Então, a origem histórica do yoga remonta à tradição védica, que tem mais ou menos 6.500 anos de prática, sem que tenha cessado por um momento essa prática, não é? E as bases estruturais no qual toda essa origem se dá, está alicerçada nos 4 Vedas, Rig Veda, Samaveda, Yajurveda e depois que veio o Atharva Veda. É dito que o Atharva Veda chega mais ou menos quase 1000 anos depois. Então, nós vamos estar falando de um conhecimento onde cada Veda tem um certo espaço entre um e outro, e que alguns historiadores chegam até a comentar que chega a quase 1000 anos entre um Veda e outro, tá? Nós vamos estar falando de coisas muito antigas, né? De um conhecimento que foi se alicerçando ao longo das eras, certo? Então, o yoga está alicerçado dentro desses Vedas, porque dentro do Rig Veda, do Samaveda e Yajurveda, e mais tarde veio o Atharva Veda, nós vamos ter, então, as bases do yoga e do Samkhya, porque o Samkhya já está dentro dos Vedas.
toda a filosofia que traz o desenvolvimento cosmológico está no Samkhya. O Samkhya é eminentemente filosófico, o yoga é prático, né? Então, nós vamos ter duas grandes correntes aí dentro dessa tradição védica. Os Shrutis, que foram os primeiros momentos dos Vedas, onde houveram as revelações, e os Vedas estão contidos nos Shrutis, né? Aquilo que foi revelado aos rishis, e daí nós vamos ter uma coleção, que são os Vedas Samhitas, que são as coleções dos Vedas, Rig Veda, Yajurveda, Samaveda e Atharva Veda. Então, o Rig Veda vai falar sobre a cosmologia, sobre os hinos sagrados, o Yajurveda vai falar sobre as fórmulas de sacrifício, o Samaveda vai falar das melodias, e o Atharva Veda, que vem bem depois, as fórmulas mágicas, onde nós vamos ter o Ajurveda, que é a medicina da Índia, está no Atharva Veda. Aqui os cachorros latiram um pouco, mas já estão saindo. Então, nós vamos ter essas revelações que são os Shrutis. No final de cada Veda, nós vamos ter as Upanishads, né? Os slides não estão em modo apresentação. Vocês estão acompanhando, queridos? Estão no Shruti? Estão acompanhando? Atrás de cada Veda, nós vamos ter as Upanishads. As Upanishads são muitas Upanishads. Está definido que são mais ou menos 108 Upanishads. Destas 108, 500 anos depois de Cristo, Shankara... Laura, precisa Sim. colocar em modo apresentação e passar os slides para frente. Eu não tenho que passar para frente, querida, eu estou falando desses Shrutis ainda. Vocês estão... Não está na apostila. A apostila está uma síntese disso. Prof, para mim está aparecendo ainda a origem do yoga, falando dos 4 Vedas. Parou no primeiro slide. Tá bom, então eu vou voltar ali. Prof, só uma dúvida, por favor. Você comentou que nos Rig Vedas a gente teria a cosmetologia, os hinos sagrados, na Atharva Veda as fórmulas mágicas e o Samaveda? O Samaveda das melodias. Ah, ok. Tá? Obrigada. Que vai trazer aí muito dos mantras, nós vamos ter ali no Samaveda. E o Atharva Veda, que é onde nós vamos ter nós vamos ter toda a parte do Ayurveda. Agora, Obrigada. Vocês estão vendo, queridos? Vocês estão ali nos Shrutis? Estão nos Shrutis, né? Sim, agora tá. No final de cada Veda, nós vamos ter as Upanishads, que é mais ou menos 108 Upanishads. Tem alguns historiadores que falam que são muito mais de 108, mas Shankaracharya, 500 anos depois de Cristo, determina que dentre as 108 Upanishads, 12 são as principais, tá? Que são as mais conhecidas e mais estudadas. Então, são as 10 ou 12 principais Upanishads
dependendo da linha de estudo, vão considerar 12 Upanishads, principalmente Shweta-svatara Upanishad, Maitri Upanishad, que não estão nas 10 principais Upanishads reveladas por Shankara, ok? Então, as Upanishads, elas correspondem a um conhecimento totalmente esotérico da tradição dos Vedas, enquanto que o Veda vai estar dividido em 2 blocos grandes, o Karma Kanda, o Gnana Kanda. Karma Kanda vai falar dos hinos sagrados, das fórmulas de sacrifício, dos rituais mágicos, né? E o Gnana Kanda vai estar falando do conhecimento absoluto, que é esse conhecimento mais oculto contida nas Upanishads, ok? E nesse grande bloco dos Shrutis, além dos Vedas, das Upanishads, nós vamos ter os Brahmanas, que esses Brahmanas são textos que comentam principalmente o Rig Veda e também o Yajurveda, que vai falar ali um pouco sobre os rituais dentro do Karma Kanda. E depois nós vamos ter uma outra etapa de textos que correspondem aos Aranyakas, que foram os retirantes para as florestas, conhecidos como os retirantes das florestas, os rishis, que aqui nós vamos ter início a parte sistematizada da meditação, bem nessa fase. E ainda tudo isso está dentro daquilo que foi revelado pelos grandes seres aos rishis, tá? Esse conhecimento todo desce em forma de revelação. Isso tudo antes da língua sânscrita, né, estar sendo escrita, porque não tinha o alfabeto Devanagari ainda, certo? Depois que surge o alfabeto Devanagari, entra-se numa outra fase, que é o que nós vamos ver aqui, o próximo slide, que é a parte dos smritis, ou memórias. Passou o slide? Os smritis ou memórias. Aqui nós já vamos ter todo o conhecimento dos shrutis, que foram as revelações, condensado em textos, porque já havia a língua falada, escrita, né, através do Devanagari, que é o alfabeto sânscrito. Então, nós vamos ter a fase dos Itihasas, a palavra Itihasa significa era uma vez, onde nós vamos ter as 2 grandes epopeias, Mahabharata e Ramayana, não é? Depois nós vamos ter os Puranas, lembrando que aí nos Itihasas, Mahabharata e Ramayana, conta toda a história da Índia e toda a ética e moral dentro de um desenvolvimento espiritual, e por isso mesmo a Bhagavad Gita se encontra no 6º capítulo do Mahabharata, tá? Depois dos Itihasas, nós vamos ter textos conhecidos como os Puranas, que eles falam sobre as histórias dos deuses. Então, toda a mitologia hindu falando dos deuses estão nos Puranas. Logo depois, nós vamos ter os Agamas, que é uma coleção de textos devocionais, né, que vão trazer aí muito sobre tudo que foi ensinado num campo mais bhakti, mais devocional da tradição, tá? Depois nós temos os dharmas, daí entram todas as leis de Manu, que são os regentes de cada raça, né? E para nossa raça nós temos um regente, citado na Bhagavad Gita, Vaisvasvat, que ele traz as leis básicas da conduta ética e moral, né? Aí nós vamos ter as premissas da lei do karma e tudo mais. Logo em seguida, nós vamos ter os Dharma Shastras, que os ensinos sobre as leis, mais definidos numa relação social também, né?
E nós vamos ter os textos de Yajnavalkya, que são textos bastante conhecidos sobre a ética, bem exemplificado ali, os yamas e niyamas, que é o que dá o suporte ético para o yoga. E, finalmente, os paracharas, que são os ensinos sobre conduta, tudo isso ligado ao Dharma, ao Karma, né, que andam juntos. Lembrando que quando o Dharma não é realizado, o Karma se estabelece. E, finalmente, ainda nos Smritis, nós vamos ter um período onde os darshanas surgem, que é exatamente 500 anos, mais ou menos, antes de Cristo, né? 500 anos antes de Cristo, Siddhartha Gautama traz um conhecimento único, até então não revelado, pelas experiências meditativas e de nirvana que ele tem, e se torna um grande e poderoso mestre, que é o Buda Shakyamuni, né? Então, nesse período, no norte da Índia surge Siddhartha Gautama e no sul da Índia Mahavira, que trazem duas grandes correntes se opondo à tradição védica. E por isso mesmo os darshanas surgem. De 500 a 200 anos antes de Cristo, essas escolas, então, vão sendo estabelecidas como ponto de vista da realidade última. Que realidade última? Brahman, tá? Então, o que nós vamos falar agora são dos Shadarshanas. Eu não vou me deter muito nisso, eu só quero trazer essas 6 escolas para que nós possamos entender que o Yoga e o Samkhya andam juntamente, eles caminham juntos, né? Não tem como separar. Essas escolas conhecidas como darshanas, que é o ponto de vista da realidade última, o ponto de vista sobre Brahman, são as escolas Nyaya e Vaijésica, né? Que são as escolas atomistas, que são escolas materialistas, onde explicam a origem da matéria, e nós vamos ter na física clássica que o núcleo de um átomo é pura energia, no qual essas duas escolas tentam explicar que na parte mais ínfima da matéria, né, ou a parte mais interna da matéria, está o absoluto Brahman, né? Daí nós vamos ter um lado totalmente materialista, explicando o absoluto pelas fórmulas matemáticas, geométricas, atômicas, através dessas duas escolas, Nyaya e Vaijésica. E, por outro lado, nós vamos ter Purva Mimamsa e Vedanta, que tentam explicar Brahman através da natureza espiritual. Purva Mimamsa é aquela parte anterior dos Vedas, e o Vedanta é a parte final dos Vedas que compõe as Upanishads, né? Então, são duas escolas explicando a realidade última, que é Brahman, a partir da espiritualidade. E nós temos no meio dessas duas correntes, materialistas e espiritualistas, duas escolas conhecidas como Samkhya e Yoga. O Samkhya mostrando o desenvolvimento do espírito até chegar à matéria, num caminho descendente, né? Conhecido como Pravriti Marga, ou seja, a descida do espírito à matéria. E o Yoga explicando o processo de retorno da matéria até atingir o espírito num caminho chamado Nivriti Marga. Então, aqui, Samkhya e Yoga, eles trazem esse caminho onde nós vamos conceituar aqui sendo a ponte entre a matéria ao espírito. O Samkhya traz o caminho evolutivo da matéria e o Yoga pega essa matéria e volta a espiritualizá-la, né? Então, são essas escolas, elas andam conjuntamente, uma alicerçando a teoria da outra,
né? Lembrando que o Samkhya é eminentemente teórico, enquanto que o Yoga é prático, tá? E aqui, então, nós temos essa visão. O Yoga se compõe dentro da filosofia ortodoxa como um Shad Darshana. Shad significa 6, Darshana significa visão, a visão da realidade última, que corresponde aos 6 pontos de vista filosóficos a respeito de Brahman. Tá? Essas 6 escolas, Nyaya, Vaisheshika, Samkhya, Yoga, Purva, Mimamsa e Vedanta, têm pontos em comuns, tá? Todas alicerçam esses mesmos pontos. A teoria do karma, da reencarnação, do dharma, da imortalidade da alma, da libertação da alma, que é moksha, né? Então, esses pontos são comuns em todas essas escolas filosóficas, ok? Depois vocês vão receber esse data show em PDF. Então, vocês vão ter esse material disponível para estudo posterior, tá bom? Seguimos, então, né? O yoga é um estado de consciência que utiliza um método sistematizado para chegar à realidade última, certo? É um método. O método é a Ashtanga, 8 passos. Alicerça o seu conteúdo filosófico no Samkhya, já que o Samkhya é uma escola de investigação teórica, né? Enquanto que o yoga é filosofia prática. Então, o que faz o Patanjali? Ele empresta a filosofia do Samkhya para poder definir a prática do yoga, tá? Então, por isso que o yoga caminha junto com o Samkhya, ok? E aqui nós entramos no Samkhya. Nós entramos no Samkhya definindo a palavra Samkhya, que significa número, ou enumeração, ou classificação perfeita. Por quê? Porque o Samkhya enumera 24 princípios da criação, que são os tattvas, explicando de um lado Purusha, que é o espírito, e de outro lado Prakriti, que é a matéria. Ambos, né, vão manifestar a evolução. Essa evolução é chamada da teoria da causação, do mais sutil até o mais grosseiro, que vai se formando, né? Nesse mundo fenomênico vai acontecendo esse processo de formação. E aqui, então, nós temos, exemplificando, que o Samkhya é o mais antigo questionamento filosófico da Índia. E tem sido moldado e remoldado em diferentes eras. Tá? Então, olha só, ele passa por várias transformações. Então, nós vamos ter Kapila, no século VI a.C., que traz o texto Samkhya Sutra para poder explicar o Samkhya, a teoria da evolução, segundo o princípio, 2 princípios, Purusha e Prakriti, tá? Mas Kapila, como ele é teísta, ele explica essa teoria evolutiva a partir de Brahman. Ele não explica a teoria a partir de Purusha e Prakriti, que são 2 polos da realidade última, que é Brahman, tá? Mas essa escola Samkhya, ela tem a sua origem nas Upanishads, mas ela foi passando por diferentes estágios de desenvolvimento, até que chega ao Samkhya Karika, que foi o texto escrito para ser um darshana, mais ou menos ali 400 anos antes de Cristo, que foi escrito por Ishvara Krishna. Nesse estágio aqui, o Samkhya Karika de Ishvara Krishna, do século
IV antes de Cristo, é conhecido como Nirishwara Samkhya, que é o Samkhya sem Ishwara, sem Deus, é ateísta, né? Enquanto que o Samkhya de Kapila, que é sexto século antes de Cristo, é chamado de Seshwara Samkhya, que é o Samkhya com Ishwara, tá? Importante falar isso porque se você estuda o Samkhya como um darshana, que daí vai ser de Ishwara Krishna, ele é totalmente ateísta, ele não aborda Deus. Eu acredito que Ishwara Krishna recebeu muita força do budismo, porque o budismo já estava aí, nessa época, classificado como uma religião ateísta, né? Mas o Samkhya, como ele remonta às suas origens nas Upanishads, ele é totalmente teísta. E quando nós tínhamos o Samkhya Sutra de Kapila, trazia Ishwara. E isso é tão importante para nós, esse conceito, porque Patanjali traz Ishwara de volta. Mesmo Patanjali emprestando toda a teoria do Samkhya, ele traz Ishwara para poder explicar o movimento de retorno. Se nós estamos fazendo um movimento de retorno, nós estamos retornando para onde? Não é verdade? Então, Patanjali traz esse conceito de Ishwara que estava contido no Samkhya Sutra, que tem a sua origem nas Upanishads, não é verdade? Então, nós vamos ter o yoga não é ateísta, o yoga é teísta, e aí nós vamos ter algo que difere do Samkhya, ok? É o ponto fundamental de diferença entre o Samkhya e o yoga, ok? Passando. Opa, eu acho que eu passei 2. Deixa eu ver se eu passei 2. Ok, esse aqui nós já vimos. Então, vamos lá para o próximo. O Samkhya se apresenta ligado ao Samkhya. O Samkhya estabelece os princípios sobre os quais o yoga baseia sua prática e define com clareza o objetivo que ela trará como alvo. A única diferença está que o Samkhya é ateísta e o yoga teísta. No Samkhya e no Vedanta, a percepção da verdade é viveka. Nós vamos investigando, o Vedanta investiga, o Samkhya investiga, e é pelo desenvolvimento da mente que os nós vão sendo soltos e a percepção da realidade vai sendo percebida. Mas no yoga é eminentemente prático. A experiência dessa realidade última é uma experiência prática do Samadhi, né? Então, por isso que Patanjali traz uma escola prática. Não é uma escola de investigação teórica, como é o Vedanta e como é o Samkhya, certo? Purusha, daí nós vamos ter aqui, não, eu acho que eu pulei um pouquinho aqui. Aqui nós entramos, então, nessa dualidade de Purusha, né? Só lembrando, o Samkhya Sutra de Kapila, ele utiliza primeiro Brahman como o primeiro elemento onde tudo surge, que é o absoluto, tá? E depois vem essa dualidade que parte de Brahman. O Samkhyakarika de Ishvara Krishna parte de Purusha e de Prakriti. Então, nós temos que entender essas duas realidades, né, para poder
entender o conceito de Purusha e de Prakriti, no qual Patanjali vai falar muito no Yoga Sutra. Purusha é o espírito, tá? Puro significa cidade e Sha, o habitante da cidade. Olha só. Dentro das Upanishads é dito que esse corpo é uma cidade. E dentro deste corpo habita aquele que habita a cidade, que é o ser. Então, Purusha é o ser, é o espírito, é o princípio de consciência que é imutável e eterno. Em si mesmo é imóvel e não ativo. Olha só a linguagem maravilhosa. Ao mesmo tempo que ele é imóvel, ele não é ativo, mas ele ilumina com a sua luz toda a evolução cósmica e individual, tá? Purusha é a consciência testemunha, o observador imóvel, que contempla em silêncio o movimento da Prakriti. Nunca entra em ação e tampouco existe para ele a cessação. A ação pertence aos gunas da Prakriti. Purusha apenas contempla, tá? Lembrem disso. Assim como está na Upanishad, 2 pássaros dourados, um apenas observa, o outro tudo experimenta. Purusha apenas observa, ok? A outra parte dessa dualidade significa Prakriti, que é a matéria. A palavra Prakriti em sânscrito tem 2 raízes, pra, que é externo, e kri, que é fazer. Então, é uma ação externa, é o produzir, é a matéria que se permite vir o devir do ser, né? Então, Prakriti é o segundo polo dessa realidade primeira, né? Que pode ser chamada de substância primordial, que é a origem de todo o universo, porque o Samkhya define 24 princípios a partir de Prakriti. Prakriti é o primeiro polo dessa realidade fenomênica, é ele, Prakriti, que a sua natureza é feminina, então é ela, né? Desculpe-me, é uma natureza feminina, porque ela cria, enquanto que Purusha corresponde ao elemento masculino, que põe a sua ação sobre Prakriti, e a partir dali a criação se dá, né? A criação é uma dinamização que vai se dar pela junção, pela aproximação de Purusha em Prakriti. Prakriti, então, é movido como se fosse Purusha um ímã, que à distância vai mobilizando as forças dos gunas da Prakriti, e a partir desses gunas em movimento, a criação se dá. E o universo inicia o seu movimento pelo jogo de interação das 3 qualidades de Prakriti, que são os gunas da matéria, que são 3, né? Sattva, Rajas e Tamas. Então, nós vamos ver. Considera-se o Samkhya dualista porque a sua exposição cosmológica não vai além da dualidade de Purusha e Prakriti, tá? Então, Samkhya é dualista porque ele vive nessa dualidade de Purusha e Prakriti. Não concebe Brahman, que está acima dessas 2 dualidades, né? Prakriti tem por objetivo apenas cumprir os fins de Purusha. Olha só, porque lá no Yoga Sutra nós vamos precisar dessa informação, né? Prakriti está aqui, criando essa realidade fenomênica para cumprir os fins de Purusha, que é o princípio espiritual de toda a criação. Para todas as escolas do Samkhya, antigas e clássicas, essa dualidade ela é inicial, mas não é final,
já que o homem liberto das limitações do mundo manifestado alcança um estado onde Prakriti desaparece, tá? Então, aí está o ponto, né? Se o Samkhya é dualista e ele parte de Prakriti, desse jogo Purusha e Prakriti, não concebendo Brahman, que é a fonte de Purusha e Prakriti, no processo de toda a evolução e todo o processo de retorno provado pelo yoga, Prakriti, que é a natureza material, desaparece e se funde na realidade última, que é Brahman. Tá? Então, essa dualidade é inicial, mas ela não é final. Né? E aí nós vamos ver o efeito maravilhoso do yoga, mostrando que essa dualidade ela acontece dentro de nós enquanto nós não atingimos a iluminação ainda. Por isso que, ao olhar cada um de vocês aí na telinha, eu me considero, e vocês também, olhando um para o outro, nós somos dualidades. Nós não temos ainda o senso de unidade, porque nós vivemos nessa dualidade do espírito e matéria, do eu e do tu, né? Então, essa relação do eu e do outro, né? É uma relação muito forte da dualidade na matéria. E por que na iluminação isso tudo se funde e não existe mais o eu e o você, o eu e o outro, existe apenas um? Né? É o que mostra Patanjali nas experiências de Samadhi, que tudo se volta a uma realidade única, absoluta, e tudo, então, se volta ao absoluto ser. Tá? Daí nós vamos ter um movimento imenso da criação a partir de Prakriti. A primeira criação a partir de Prakriti é Mahat, que é o grande princípio, também por alguns chamado de Budi, porque vamos ter Mahat na consciência cósmica e Budi na consciência individual, que vai se manifestando do particular, né? Em particular, como discernimento. Budi é aquele campo em nós que tem o saber, né? Então, a primeira criação é Mahat, e numa segunda criação, já dentro de Mahat, Budi. Mas a segunda produção mesmo de Prakriti é a Ahamkara, que é o fator da individualização ou noção do eu, quando temos a noção do eu. Porque em Mahat, toda essa criação, ela é indiferenciada, tá? É como nós olharmos para esse vácuo cósmico, nós não conseguimos diferenciar. Então, com o surgimento de Ahamkara, começa a ter a individualização, ou seja, as formas individualizadas. Cada um de nós, cada objeto nesse mundo criado é um Ahamkara. De Ahamkara surgem, então, o processo da evolução continua, né? Os 5 Gnanendriyas, que são os 5 órgãos de percepção, os 5 Karmendriyas, que são os 5 órgãos de ação, surge Manas, que é a mente, surgem os 5 Tanmatras, que são os 5 órgãos, os 5 sentidos, e os 5 Bhutas, que são os Mahabhutas, que são os 5 elementos. A partir disso tudo, nós vamos ter um desenvolvimento de 24 princípios, contando de Prakriti e terminando lá embaixo, tá? Com o último Bhuta a ser criado, que é o elemento terra, nós vamos ter 24 princípios. É só contar 5 Bhutas, 5 Tanmatras dá 10, 5 Karmendriyas, 15, 5 Gnanendriyas, 20, Manas, 21, Ahamkara, 22, Mahat, 23 e Prakriti, 24. Nós vamos ter 24 princípios da criação.
tá? Tudo isso eu estou trazendo porque nós vamos precisar desta informação bem fresca na nossa mente para estudar o Yoga Sutra, ok? O próximo. Nós temos aqui a criação, mas a criação é um atributo da matéria, que é Prakriti. E Prakriti, quando nós falamos de Prakriti, nós estamos vendo os gunas. Não tem Prakriti sem gunas, não tem gunas sem Prakriti, tudo é a mesma coisa. Então, esses 3 atributos da matéria, Sattva, Rajas e Tamas, toda a criação se desenrola a partir desses 3 elementos da matéria. Lembrando que a mente, Manas, é criada a partir de Sattva. Os 5 órgãos de percepção a partir de Sattva. Os 5 órgãos de ação a partir de Sattva. A partir de Tamas, nós vamos ter os 5 sentidos, os 5 elementos. E Rajas é aquilo que dá o movimento, que cria o movimento para que a criação se estabeleça. Tá? Então, Sattva é a inteligência, equilíbrio, que representa a luz. Graças à luz, a consciência se manifesta, todas as coisas se manifestam na consciência e que permite o conhecimento. Por isso, todo o trabalho de Patanjali é trazer a prática para que nós possamos voltar a nossa mente ao estado sátívico. Porque é ali que nós vamos ter o conhecimento, é ali que nós vamos ter luz. A luz não se estabelece em Rajas ou Tamas, só em Sattva. Então, Sattva tende à iluminação, é a essência pura do ser, a luz da inteligência, a luz do conhecimento, ok? Psicologicamente, traduz-se como compreensão, alegria e paz. Fisicamente, Sattva se traduz como leveza e pureza. Sattva é uma força ascendente, sempre nos colocando para cima, sempre nos elevando, ok? Enquanto que Rajas é a energia, é movimento, é um movimento constante, por isso que todas as coisas estão mudando, porque tem Rajas criando essa mutabilidade. Representa a atividade e o movimento. Fator de energia, está na base de qualquer esforço, tapas requer Rajas, requer um movimento para que o trabalho possa acontecer, mas Rajas também é conhecido como agitação e instabilidade, tá? Prestem atenção nessas 2 palavras, agitação e instabilidade. Isso aqui é muito forte no Yoga Sutra, porque para atingir um estado de Dharana, Dhyana e Samadhi, nós temos que cessar com Rajas. Precisamos trazer a nossa mente de volta a Sattva. Rajas é a capacidade de esforço que supõe uma resistência a vencer e permite a realização do estado sátívico. Isso aqui é importante, queridos. Nós não pulamos de tamas para Sattva. Nós precisamos atingir Rajas, porque Rajas que vai nos conduzir a Sattva, não é tamas. Tá? Então, muito melhor estar no movimento do que estar na inércia. Então, Rajas é um movimento expansivo, enquanto que Sattva era um movimento ascendente, Rajas é expansivo. Em Tamas, nós vamos ter a massa, a inércia, a estática, a obscuridade, aquilo que se associa à ignorância, ao erro, à apatia. É resistência, obstrução, essa obstrução é a luz da compreensão de Sattva, tá? E também uma obstrução ao dinamismo de Rajas, porque nós somos seres dinâmicos. A nossa vida ainda está muito em Rajas,
porque Rádyas é que cria um movimento para que nós possamos voltar ao estado original de Sattva. A nossa mente foi criada a partir de Sattva, então nós precisamos desse movimento de Rádyas para nos levar a Sattva, e não a inércia de Tamas, tá? Tamas manifesta-se como peso, como inércia, como apatia, como indiferença, como ignorância e como inconsciência. Então, sempre que estamos em tamas, é aquela preguiça, aquela falta de vontade, aquela ignorância, obscuridade, deixa as coisas como estão, é uma energia parada, uma energia que não gera a criação, ok? Daí, dentro de todo esse movimento, né, de união entre Purusha e Prakriti, que quando Purusha se aproxima de Prakriti, gunas, os gunas entram em movimento e a criação vai acontecendo, nós temos aí uma teoria de causação importantíssima, tá? Que é uma das teorias mais importantes do Samkhya, é mostrar a teoria de causação, e essa teoria é baseada no princípio que o não existente não pode vir a ser existente, e que o existente não pode se tornar não existente. Isso declara que o efeito pré-existe na causa. Olha só, o efeito pré-existe na causa, e que o efeito é a real transformação da causa. O óleo pré-existe na semente antes da sua criação. Olha só, né? Então, tudo que está acontecendo agora nesse mundo fenomênico, existe uma causa, porque o que nós conseguimos ver é o efeito, e o efeito pré-existe na causa, tá? Não existe efeito sem causa. Essa é a base da teoria da causação, que o existente não pode se tornar não existente, e que o não existente não pode vir a ser existente, tá? Então, aqui requer uma compreensão maravilhosa da nossa própria vida e das coisas que estão acontecendo conosco, das coisas que estão acontecendo no planeta neste exato momento. Existe uma pré-existência, existe um efeito que pré-existe na causa, tá? Nós conseguimos ver o efeito, mas ainda não conseguimos ver a causa. E aí que fala Patanjali, todo o desenvolvimento da teoria dos sutras de Patanjali é que para que nós possamos ver a causa, contemplar a causa, chegar na causa, porque quando nós chegamos na causa, o efeito desaparece, tá? Por isso que no final da jornada, Prakriti se funde em Purusha e Purusha se funde em Brahman. Qual é a causa de tudo isso? Brahman, tá? Então, a teoria Samkhya da causação também pode ser achada na Upanishad. Se você conhece a natureza de um pedaço de argila, você será capaz de entender a natureza de todas as coisas feitas de argila. Se você conhece a natureza do ouro, você poderá entender a natureza de todas as coisas feitas de ouro. Então, tente conhecer a causa raiz do universo, porque conhecendo a causa, você poderá ser capaz de conhecer o efeito. Causa e efeito são idênticos na essência. O efeito não é nada mais que a causa transformada. Leite e coalhada diferem apenas no nome e na forma.
tá? Então, olha só, olha a beleza disso. Nós precisamos, durante todo o conhecimento do Sutra de Patanjali, adentrar na causa, buscar a causa. O efeito nós nem conhecemos direito, porque nós temos ainda tamas muito presente na nossa mente. E que para que a mente revele a verdade, tamas tem que ser erradicado, né? Temos que trazer sáttva. Causa e efeito são idênticos na essência, tá? O efeito nada mais é que a causa transformada, ok, queridos? Então, todo um movimento de volta, do caminho de volta de Patanjali, é para que nós possamos conhecer a causa. Samkhya é uma escola eminentemente de investigação teórica, enquanto yoga é de filosofia prática. E daí aqui eu já vou repetir de novo, porque eu quero entrar num outro patamar. O Samkhya enumera 24 princípios de criação, tátuas, sustentando-se a dualidade de Purusha e Prakriti, que manifesta a teoria da causação, do mais sutil até o mais grosseiro, da causa para o efeito, elemento a ser formado no mundo fenomênico. Este movimento significa a evolução de Prakriti, ou seja, a descida do espírito na matéria, conhecido como Pravriti Marga. Já o yoga é um caminho contrário, tá? Um caminho de retorno do denso para o sutil, da matéria para o espírito, proporcionando a liberação dos vínculos que prendem a alma à matéria. E este movimento é conhecido como Nivriti Marga, o caminho de retorno, o caminho de volta. Isso vocês têm lá na apostila de vocês, já na parte inicial. Iremos nos deter na tradição do Raja Yoga, tá? Que é um caminho que propõe o conhecimento profundo da mente e de seus processos mentais, conhecido como Chitta Vrittis. O Raja Yoga é uma escola clássica reconhecida como um darshana que corporifica o caminho óctuplo de Patanjali, trazendo sistematicamente o caminho da prática em 8 passos citados no Yoga Sutra, tá? Então, nós vamos estudar este livro, o livro do Taimini, né? O Yoga Sutra, a ciência do yoga. Nós vamos ter esse livro como base, mas nós vamos pegar outros livros também para complementar o nosso estudo, que é o Yoga, a Arte da Integração de Rohit Mehta, e vamos pegar The Light of Yoga Sutra, de Patanjali, do Iyengar. Tá? Então, e outros livros que eu tenho que vou estar trazendo conteúdos para o entendimento dos sutras. Mas pegando ainda essa passagem lida, que nós vamos adentrar na tradição do yoga, né? Do Raja Yoga, porque o Raja Yoga é um darshana. Quando diz é um darshana, significa que é uma escola reconhecida pela tradição da tradição hindu, conhecida também como Brahma Vidya, o conhecimento da sabedoria divina, né? Então, o yoga é reconhecido como uma escola de sabedoria, porque é um darshana. Mas quando se fala o yoga é reconhecido como uma escola de sabedoria, está sendo chamado aqui Raja Yoga, não é o Hatha Yoga. Hatha Yoga não é um darshana,
é o Raja Yoga. O Gnana Yoga também é um Darshana, porque o Gnana Yoga é Vedanta, então é um Darshana. Agora, nós não podemos chamar as outras escolas de yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Hatha Yoga, Kundalini Yoga, dentro das classificações das 7 escolas clássicas, como Darshana, tá? Porque elas não são consideradas uma escola que revela o saber dentro do hinduísmo, tá? Elas são auxiliares para este saber. Olha só, importante salientar isso. Por que Raja Yoga? Raja significa rei, né? Daí se pergunta, por que será que Patanjali? Porque quem denominou essa escola de Raja Yoga foi Patanjali. Por que Patanjali define Raja Yoga como uma escola, né? De real, uma escola real, uma escola de rei, porque ele traz Ishvara. Ishvara é essa consciência divina manifestada no mundo fenomênico que representa Brahman, tá? Então, essa definição de Raja Yoga foi estabelecida por Patanjali, em homenagem a Ishvara, que é um grande rei, aquele que representa o rei dos reis, né? Porque ele está manifestando a consciência transcendente no mundo imanente, ok? Então, nós vamos ver o Raja Yoga na sua sistematização como um caminho óctuplo, né? Que Patanjali cita no Yoga Sutra. O Yoga Sutra é uma obra autorizada pela tradição antiga da Índia, codificada por Patanjali 200 anos antes de Cristo, mas tem também alguns historiadores que falam 300 anos antes de Cristo. Isso tudo é muito difícil de pontuar. Então, eu procurei manter a predominância dos historiadores que falam 200 anos antes de Cristo. Como sendo o Yoga Sutra, essa tradição, como sendo fruto das profundas investigações filosóficas do período áureo da tradição hindu. Nós não podemos esquecer que nessa tradição da Índia, os grandes seres nasceram lá e deram origem a um saber eterno, né? Que não se compara a um saber transitório, é aquilo que é e não se modifica, porque é além das eras. Então, Patanjali compõe tudo isso, compõe todo esse conhecimento que já existia nos Vedas, nas Upanishads, compõe tudo isso, por isso que o Samkhya já estava nos Vedas, o Yoga já estava nos Vedas, já estava nas Upanishads, já estava na Bhagavad Gita, porque a Bhagavad Gita é do período dos Smritis, e a Bhagavad Gita tem 3.102 anos antes de Cristo, e a Bhagavad Gita define 18 capítulos como 18 tipos de yoga, né? E Patanjali vem bem depois, 200 anos antes de Cristo só. Ele compõe tudo isso, todo esse ensinamento, e coloca como um ensinamento clássico em 196 sutras. Claro que o cara não era comum, não era uma mente comum, para pegar todo esse conhecimento, essa psicologia da mente, e sintetizar em apenas 196 sutras, abordando métodos e práticas, porque ele dá o método e ele dá 9 práticas principais para que se atinja o samadhi, né? Que levam o praticante ao total domínio da mente. Seu principal objetivo é conduzir o aspirante ao estágio final, que é Kaivalya,
que é a autorrealização. Kaivalya é além de Samadhi, tá, queridos? Porque primeiro ocorrem os Samadhis, para depois atingir o Kaivalya, que é a autorrealização, que se obtém através do domínio dos kleshas, das aflições humanas, e quando os chitta-vritis cessam. Vocês estão vendo que a nossa jornada não é pequena. A nossa jornada como ser que está buscando a evolução, que está buscando o famoso nirvana, que é a mesma coisa que Kaivalya, não é uma jornada pequena. E isso é só para os fortes, para os grandes, para os que a mente não vacilam diante da fraqueza do dia a dia. Nós precisamos lidar com esse dia a dia com muito vigor, porque nós temos uma meta. Qual é a meta que está aqui dentro? Está dentro do nosso ser essa meta. Buscar a autorrealização. Todos nós. Nós temos esta memória imprint, nós temos este imprint, nós temos esta informação que nós estamos aqui, neste exato momento, em todo esse mundo maiávico, porque nós precisamos realizar a nossa natureza, sair desta realidade maiávica e encontrar uma realidade que é eterna. E ela já está dentro de nós, já tem a semente ali dentro. Tá? Patanjali condensou a filosofia e a essência do yoga, que constituem a única fonte autorizada clássica, a única fonte, queridos. Não tem outra. Tá? A única fonte de informação precisa sobre o yoga está no Yoga Sutra de Patanjali, do Raja Yoga, porque é ele que dá passo por passo para se atingir Kaivalya. 196 sutras ou aforismos. Os sutras são caracterizados por textos sintéticos, compostos por afirmações curtas, porque sutra em sânscrito significa fio condutor, uma mensagem profunda, com um mínimo de palavras para favorecer o máximo de entendimento do texto. Tá? Então, nós vamos ter aqui o máximo de entendimento, claro. Esse entendimento vai depender de cada um de nós, de como a nossa mente articula, a nossa capacidade de entender, né? E que eu possa ser um instrumento, segundo todo esse estudo aqui dos sutras, que a gente possa juntos revelar essa verdade, tá? Patanjali passa esse ensinamento em 4 capítulos. Samadhipada, Sadhanapada, Vibhutipada, Kaivalyapada. São os 4 capítulos que nós iremos estudar, começando com Samadhipada, que é o caminho da iluminação. Por que que começa com o caminho da iluminação? Tem alguém com o áudio aberto, por favor, feche. Por que se começa com o caminho da iluminação? Porque yoga é samadhi. Então, Patanjali já começa dizendo, vocês querem começar o yoga? Podem começar, mas yoga é samadhi, tá? E ele explica o que é samadhi no primeiro capítulo. Para que eu possa adentrar no samadhi, eu tenho o segundo capítulo, que é o caminho da prática, que ele vai dar passo por passo. E aqui nesse segundo capítulo, ele dá os primeiros 5 angas, que são o Bhairanga Yoga, que é o yoga externo. Já no terceiro capítulo, Vibhutipada, que é o caminho dos poderes, ele vai trazer os 3 últimos angas, que é o Antaranga Yoga, o caminho interno, para no último capítulo falar de Kaivalyapada.
tá? Então, aqui nós temos uma jornada grande. Todos nós estamos muito motivados. Muitas pessoas não estão na aula presencial hoje porque não puderam, já confirmaram, mas irão assistir depois. Nós temos uma motivação muito grande para começar esse estudo. Não desistam lá no meio do caminho. Tá? Porque ali em Vibhuti-pada, Kaivalya-pada, aperta o cinto, tá? Aperta o ensinamento se torna mais profundo. E daí a gente diz assim, isso não é para mim. Não, é para nós mesmos, tá? Então, nós vamos ter, assim, essa força de vontade para seguirmos até Kaivalya-pada, porque nós precisamos reimprimir na nossa mente, conscientemente, de que existe uma meta já impressa em nós, e a meta é a autorrealização. Então, esse movimento de estudo que nós vamos fazer é para que nós possamos estar lembrando o que já está imprint, o que já está impresso em nós, para atingirmos a autorrealização. Tá? Samadhi-pada é a transcendência, com 51 sutras, que fala sobre a técnica essencial do yoga, que é a Samadhi. Sadhana-pada, 55 sutras, aborda a primeira parte, ele já começa com a psicologia do yoga, que fala do sofrimento humano, que é a teoria dos kleshas, uma das teorias mais importantes, tá? Mais importantes, que já estava nos Vedas, o budismo usa essa mesma teoria, o Patanjali usa essa mesma teoria, que é a teoria do sofrimento humano, da miséria humana e como sair. Na segunda parte do capítulo, ele fala do Bahiranga, que é o yoga externo, de como sair disso, dessas aflições. E estas práticas são de natureza preparatória e preparam o sadhaka para o samadhi, tá? Segundo capítulo. O terceiro capítulo, em 56 sutras, é o maior capítulo que temos, com 56 sutras, fala sobre Vibhuti, Vibhuti-pada, que são os poderes, que são as técnicas internas, primeiramente chamada de Antaranga, né? Quando as práticas internas são praticadas, que ele junta Dharana, Dhyana e Samadhi em Samyama, né? Essa prática produz o quê? Poderes internos, que são os siddhis, que vai culminar em Samadhi, que vai revelar os siddhis que já estão em forma de sementes em nós. Esses siddhis vão sendo adquiridos, e Patanjali, nesse terceiro capítulo, deixa muito claro, não se perca nos siddhis, porque eles são apenas o meio, corresponde o meio e não o final da jornada. O final da jornada é Kaivalya-pada, a libertação, com 34 sutras, que expõem todos os problemas essenciais da filosofia e envolve a prática de yoga. Aqui aborda a filosofia e a psicologia do yoga, que vai levar à autorrealização ou Kaivalya. Tá, queridos? Então, desta forma, nós fizemos uma apresentação de todos uma visão geral, né, do que nós vamos precisar estudar. Nós vamos precisar realmente fazer esse movimento, né, de estudo com muita alegria, porque nós estamos juntos, né? Olhar para cada um de vocês e estar juntos é uma coisa maravilhosa demais, tá? Então, eu gostaria que nós trouxéssemos a apostila impressa na próxima aula,
porque nós vamos usar a visão de Vyasa, quando ele define por blocos, e vamos estar assim estudando. E quem tem o livro, traga junto o livro, porque nós vamos estar concomitantemente associando os sutras com o texto, tá? Nestes 13 minutos que sobram, abrimos então para perguntas ou colocações, perguntas a respeito do texto, lido, estudado agora, né? Do que nós fizemos essa síntese do Samkhya, e também algo que você queira perguntar. Então, abrimos, quem quiser perguntar, levante a mão ou abra o seu vídeo, o seu áudio. A Linda já abriu. Pode perguntar, Linda? Está fechado. O teu áudio está fechado, querido. Gratidão, Laura. Mais uma oportunidade da gente estar estudando junto, né? Você falou que existe um efeito pré-existente à causa, né? Quero saber, só conseguimos enxergar o efeito, mas ainda Sim. não conseguimos ver a causa, é isso mesmo? Foi isso que você falou? É isso mesmo, tá? O que nós conseguimos ver? Eu estou vendo a Linda, que é um efeito, mas eu não consigo ver a causa da Linda, que é a natureza essencial da Linda. Por isso, os nossos conflitos residem porque nós só conseguimos ver o efeito e não a causa. Eu não vejo a Linda como uma essência divina que é uno comigo, que é um só comigo, e que por uma necessidade de evolução, essa dualidade entre Purusha e Prakriti ocorre, e nós vivemos nessa dualidade. Eu sou uma, você é a outra. Vivemos numa dualidade onde os conflitos emergem a todo momento. E o que quer fazer Patanjali? Que nós possamos voltar à causa. Essa teoria da causação é a base do entendimento de toda a nossa existência, tá? E em tudo existe uma causa, para todo efeito existe uma causa. Não existe causa sem efeito. Ok, querida? Não fui eu quem falei, tá? Não fui eu quem falei, tá lá no Samkhya Karika, tá? O efeito, a causa, existe, o pré-efeito já existe na causa. Tá? É uma grande oportunidade a gente estar nesse momento estudando isso com você, Laura. Muito grata. Gratidão, querida. Então, nós temos na ordem aí, não sei se a Jennifer ou a Bianca, mas vamos lá. Oi, prof, gratidão. Namastê, querida. Namastê. Estava ouvindo ali sobre os atributos da matéria, né? E a prof tinha comentado assim que de Sattva é o movimento ascendente, né? E de Sattva vem, de Sattva vem Ahankara, vem outros princípios. Os Gnana Indriyas, Karma Indriyas, Isso, eu acabei não conseguindo pegar eles. De Tamas, a prof comentou que vem 5 sentidos e os 5 elementos. O Sattva, a primeira coisa que, na criação de Ahankara, a primeira coisa se determinam os 3 gunas. Sattva e Tamas são criadores, tá? São causas e causadores. O Rajas não cria nada, ele apenas gera um movimento de Sattva e Tamas. Sattva cria, a primeira coisa que Sattva cria é Manas, que é a mente, depois Gnanindriyas, que são os 5 órgãos de percepção, e depois Karmindriyas, que são os 5 órgãos de ação. Ok? Sattva criam essas 3 realidades, certo? Era isso que eu não tinha conseguido anotar. Obrigada, prof. Ok. Nada. Bianca? Oi, prof. Quando você falou ali Namastê. que o Samkhya Karika
ele vem a partir, ele começa a ensinar a partir de Purusha e Prakriti, então seria ateísta. E que foi revelado por Ishvara Krishna, isso? Assim, ó, quem escreveu o Samkhya-Karika foi Ishvara Krishna, foi um sábio, assim como o Patanjali. Ishvara Krishna escreveu o Samkhya-Karika. Mas muito antes dele, 2 séculos antes, estava Kapila, que foi um grande sábio que escreveu o Samkhya Sutra. Mas o Samkhya Sutra recebeu muito desenvolvimento daquela teoria, que foi culminado no Samkhya-Karika por Ishvara Krishna. Tá? Ishvara Krishna define a tradição do Samkhya a partir de Purusha e Prakriti, enquanto que Kapila, 2 séculos antes, definia o Samkhya a partir de Brahman, e depois que vinham as 2 dualidades de Purusha e Prakriti, porque Purusha e Prakriti são 2 dualidades que emanam de Brahman. Tá? Sim. Então, pode falar. Eu não sei se funciona dessa forma de pensamento. A minha dúvida ficou se esse Ishvara Krishna seria o Krishna que revelou Bhagavad Gita para Arjuna. Não. Então essa era a minha dúvida, porque o Bhagavad Gita é totalmente é um sábio, é um sábio chamado Ishvara Krishna. Esse sábio se chama Ishvara Krishna, ele tem 2 nomes de Deus do nome dele, e ele lança uma teoria ateísta, né? Então, assim, a gente fica rindo quando vê isso, tá? Mas o que acontece? Mesmo a teoria ateísta de Ishvara Krishna, ela é inicial, mas não é final, porque o próprio Samkhya-Karika vai explicando o movimento de retorno dos Bhutas, nos Tanmatras, os Tanmatras daí nos Karmendriyas, no Gnanendriyas, Manas, Ahamkara, Buddhi, Mahat, Prakriti, Purusha, tudo se funde, Purusha se dissolve. Aonde? Aonde que esse Purusha se dissolve? Se não é numa consciência absoluta chamada de Brahman, sustentada antes por Kapila. Kapila sustentava isso. E que daí Patanjali faz o quê? Vai lá em Kapila e retoma Ishvara. Não. O yoga é Ishvara. Ishvara Pranidhana vá. Ele diz que pela prática de Ishvara Pranidhana se atinge o Samadhi. Tá? Então, o yoga não é ateísta, ok, queridos? Ele é teísta, mas ele empresta uma teoria evolutiva do Samkhya, onde a teoria é, a princípio, no início, ateísta, mas no final se funde, ok? Grata, Bianca. Aline? Oi, Laura. Eu queria saber querida. ali da dualidade, se Purusha e Prakriti gera dualidade, né? Ou se a dualidade está só em Prakriti? Olha, a dualidade, no início, a dualidade são as 2 emanações de Brahman. A forma espiritual e a forma material para ser criada com os gunas em equilíbrio dentro de Prakriti. Daí, quando Purusha se aproxima de Prakriti, assim como um ímã se aproxima de fagulhas de ferro, o que acontece? Esses gunas entram em ação e a criação começa a acontecer. Tá? Quando a criação começa a acontecer, essa dualidade existe em Prakriti somente. Daí vai Mahat, Buddhi, Ahamkara. Quando a Ahamkara acontece, que toda essa criação se individualiza, tá? Porque daí vai ter a individualidade dessa criação, daí eu consigo olhar a árvore, o pássaro, a pedra, o homem, tudo como formas individualizadas, né? Purusha se identifica. Aí ocorre Maya.
Aí tem o surgimento do véu de Maia, que cai sobre Purusha, e Purusha se identifica com a matéria criada, e a partir daí a dualidade é para ambos, tá? A dualidade é para ambos, porque Purusha está em Maia. Quem que nós temos que despertar em nós? O ser que dorme em nós, tá? Esse é o grande trabalho do movimento de retorno do yoga, é despertar esse Purusha em nós que ainda dorme. Ok, Aline? Então, no início, essa dualidade era mais em Prakriti, mas depois a dualidade está aqui, porque mesmo, olha só, dois pássaros ocupam o mesmo galho. O primeiro tudo observa sem nada se envolver, que é Purusha. Se ele o observa, é porque existe dualidade. O que acontece lá em Kaivalya? O que já Patanjali, no primeiro capítulo, vai nos trazer? A fusão do vidente com o visto. O vidente é o Purusha, o visto é Prakriti. Mas, por enquanto, Purusha está vendo a manifestação, então é uma dualidade que ainda envolve ambos. Mas, no final, isso tudo deixa de se torna uma coisa só, né? Como a gente diz no dia a dia, quando chega no final tudo dá certo, né? A nossa vida é assim, né? No final tudo dá certo. Aí nesse grande movimento também, no final tudo vai dar certo, tudo volta a essa realidade última, tá? Ok, queridos, não sei se o Rob está vendo mais alguém que quer perguntar, tá bom, Aline, certo? E se tem no chat alguma pergunta? Tem chat aqui, tem uma no chat. Tá, então pode fazer a pergunta, por favor? Assim, você poderia explicar um pouco sobre a diferença entre Moksha e Kaivalya? Foi feita pela Teresa. Entre Moksha... Tá. Moksha e Kaivalya, porque Moksha, pelas experiências do Samadhi, Teresa, que são vários níveis de Samadhi, são 9 estágios de Samadhi, o moksha já vai acontecendo, que são liberações dos nossos apegos, tá? Mas existe um apego que eles dizem que se nós largarmos antes, nós não chegamos em Kaivalya, que é o nosso desejo ardente pela liberação. Tá? Mesmo tendo aquele grau de samadhi, sampragnata samadhi lá no corpo causal, nós não atingimos ainda Kaivalya, que é a liberação total da roda do samskara. Tá? Então, Kaivalya é uma liberação total e moksha é uma liberação parcial. Ok? Certo, eu não sei se tem alguma pergunta mais, porque nós estamos exatamente na hora, né? Queridos, certo, então nós vamos procurar manter a hora, né? Porque todos têm compromisso já em seguida. E assim, se vocês tiverem perguntas, perguntem lá no grupo, eu respondo lá no grupo, certo? Daí a gente mantém essa interação com o Robson também. O Robson é a ponte entre todos nós, né? E agradeço carinhosamente a presença de todos vocês, porque amo profundamente cada um que estou vendo e que Deus nos aceite juntos cada vez mais. Queridos, então vamos concluir o nosso estudo, né? Irradiando luz em todas as direções, com as mãos unidas à frente do coração, que todos os méritos gerados neste estudo, que esses méritos possam chegar em todos aqueles cuja aflição e dor está sendo imensa, em todo aquele povo que está sendo acometido pela guerra na Ucrânia, envolvendo os ucranianos e russos. Envolvemos na luz, pedimos luz para que cada um que tenha perdido sua vida, cada um que está abandonando seu lar, cada um que perdeu seus entes queridos, possam ser acolhidos no seio da grandiosa Mãe Divina. E ali ter
todo o apaziguamento que necessita. Abrimos as mãos a partir do nosso coração, agradecendo profundamente a luz que desce sobre nós e a clareza que nos vem, agradecendo a Patanjali e a todos os mestres e agradecendo a cada um de nós desta maravilhosa Sangha. Que a luz chegue no coração de todos os seres. Inalando juntos. Trazendo de volta as nossas mãos à frente do coração, que este dia seja uma bênção para estarmos no yoga, porque agora começa o yoga. Namastê. Namastê, queridos. Muita gratidão. Namastê. Nós vamos tentar melhorar para o próximo aquele mantra inicial, nós vamos realmente ver se a gente consegue melhorar, tá? A gente vai tentar baixar direto do YouTube, passar, compartilhar, porque daí fica melhor, para a gente ir ouvindo e tentando recitar o sutra 15 minutos antes. Então, um bom dia para todos, namastê. Gratidão, Laura. Laura, bom dia, namastê. Muito grata. Bom dia, queridos. Laura. Bom dia. Bom Gratidão, dia. queridos. Gratidão. Gratidão. Bom dia. Gratidão. Gratidão a todos. Gratidão, Laura. Beijo grande, saudade. Gratidão, queridos. Gratidão.